Shalom, shalom, amados irmãos da Jerusalém, glórias ao nosso Deus, estamos aqui de novo, Deus nos permitindo, sempre estaremos aqui. Hoje eu queria meditar um pouquinho com os irmãos sobre o amor. O amor é maravilhoso, sem ele nós não somos nada, e o amor do nosso Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada irmão, cada um que vai ver essa fala, essa palavra, que nós possamos ser tocados por Ti, para que o Seu amor flua em nós. Perdoa, Senhor, os meus pecados, os nossos pecados, e nos abençoa com Tua grande graça, maravilhosa graça e o Teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler aqui Mateus 24, 12, 13, amados. Está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Irmãos, eu sempre medito naquilo que eu vivo. Eu vejo, eu vou vendo as coisas, quando eu saio, eu sempre digo isso. E vou meditando na palavra do nosso Deus e sobre tudo que nos envolve. E eu tenho olhado algumas situações e vejo o amor faz tempo que está frio já. Não sei se os irmãos sentem a mesma coisa que eu, mas eu tenho visto, assim, coisas tão incríveis que é claro que o amor já começou a esfriar há muito tempo. Aqui na palavra o Senhor diz, por se multiplicar a iniquidade. É por conta disso que está acontecendo no mundo inteiro que o amor já esfriou. E o que nós precisamos fazer? Cultivar, pelo menos com os nossos irmãos em Cristo, onde nós nos reunimos, pelo menos com os nossos familiares, apesar de que tem muitos familiares sofrendo muito por falta de amor dos filhos, maridos e noras e genros, e eu creio que quase em toda casa tem uma situação dessa, falta de amor. E nesses 50 anos de caminhada com Jesus, eu nunca vi tanta necessidade de cultivarmos o amor. O dom de discernimento é um dom maravilhoso que o Senhor nos dá. Quando nós pedimos, o Senhor nos acrescenta conforme o desejo do nosso coração. E o discernimento, nós podemos aprender com o Senhor a discernir o certo, o errado e o que parece ser certo. Eu tenho batido nessa tecla porque tem muita coisa que parece ser certo e não é. E você só vai descobrir com o dom do discernimento. Agora de Mateus, nós vamos para João, as cartas de João. Primeira, segunda e terceira carta de João, elas são muito explicativa, maravilhosa, fala sobre o amor, fala sobre tantas coisas que a gente precisa saber, os anticristos que vão aparecer. Uma coisa que aqui está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. É isso que eu tenho visto. As pessoas amaram o mundo.
amar a internet, amar a inteligência artificial, sabendo que é tudo artificial, que tudo bem, tudo é para o bem e o mal também aproveita, né? Deus dá inteligência para o homem fazer muitas coisas, coisas boas, e o mal acaba aqui entrando no meio. Quando o Senhor diz aqui, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor dele não está em nós. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E um dos mandamentos que foi resumido todos quando perguntaram para Jesus, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele pegou os mandamentos e colocou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos amando o mundo, as concupiscências do mundo, a soberba, a concupiscência dos olhos, olhamos tudo, achamos, eu quero isso, eu quero aquilo, e vou comprar e tudo mais. Será que nós estamos cumprindo a palavra em o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que eu amo o meu próximo? Às vezes acontece coisas entre irmãos em Cristo, família, situações em que a gente diz, nossa, eu não vou conseguir perdoar isso aqui. Mas a gente perdoa, porque é uma ordem do Senhor. Se não perdoarmos, Ele tampouco nos perdoará. Então, no temor de Deus, nós temos que perdoar. E eu aprendi que nós perdoamos, às vezes são situações muito difíceis, mas eu não preciso conviver com aquela pessoa. Eu já falei sobre isso. Eu não preciso conviver. E com isso, eu amo essa pessoa, porque eu não sou capaz de fazer nenhum mal para ela. Quando você não ama, você faz muita coisa ruim para essa pessoa. Mas o perdão é quando você lembra da situação que aconteceu e não tem mágoa, não tem amargura, não tem raiva. Aí você sabe que você perdoou. É um teste quando você fala sobre o assunto que aconteceu e você vê que você não tem nada dentro de você. Você não tem nenhuma amargura. Então, está perdoado. E nós sabemos que todo aquele que vive no Senhor não vive no pecado. Está escrito aqui no capítulo 3 de 1 João, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Por isso, nós temos que nos examinarmos todos os dias para ver se nós estamos falhando nessa verdade. O Senhor, Ele está sempre de olho na terra, procurando verdadeiros adoradores. E para nós adorarmos, temos que cumprir os mandamentos. Porque aquele que não cumpre os mandamentos, ele chama de mentiroso. Porque quando cumprimos os mandamentos, com certeza agrada o coração de Deus, alegra o coração de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria é quando nós
obedecemos a palavra, cumprimos os mandamentos, aí o Senhor se alegra conosco. E eu acho incrível muitos cristãos dizer: eu tenho medo disso, medo daquilo. E aqui, no capítulo 4 de 1 João, ele diz no versículo 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, nós somos aperfeiçoados no amor quando nós confiamos plenamente no nosso Deus. Quando não temos medo de nada, porque se Ele está no controle de tudo, se eu creio assim, eu não preciso ter medo, porque a vontade dEle na minha vida é boa, perfeita e agradável. Então, amados, vamos praticar principalmente o amor nesses tempos difíceis. Tem gente que não acredita que estamos no final dos tempos, mas eu acredito, eu creio que estamos no final dos tempos, por conta dos sinais. Outro dia aqui em Indaiatuba, o céu parecia que estava mandando bolas de fogo sobre a face da terra. Eram 3 horas da manhã, do nada, sem sinal de chuva, nada. Apareceu no céu assim vários relâmpagos, mas não eram relâmpagos normais. Eles vinham como enviado uma bola assim de fogo e explodia aqui embaixo. Eu na hora eu já comecei a entregar o meu espírito, pedir por todos os irmãos, os meus filhos, que o Senhor tivesse misericórdia, porque depois fiquei sabendo, uma pesquisa que teve aqui, que foram 1.200 relâmpagos. Mas volto a dizer para os irmãos, não eram normais. Esse é um grande sinal para mim. É um grande sinal. Eu nunca vi na minha vida coisa igual. Demorou dias para eu voltar ao normal. Porque quando eu olhava na janela assim, parecia que eu estava vendo. Na hora que estava caindo, eu dei uma olhada assim, puxei a cortina aqui e eu fiquei praticamente sem visão, de tão forte que era. Era como se jogassem bombas aqui na terra. E interessante também é que foi praticamente só aqui em Indaiatuba. Por quê? Não sei. Mas para mim foi um grande sinal da volta do Senhor Jesus. E então vamos praticar principalmente o amor e não olhar para as coisas do mundo, não amando as coisas do mundo, vivendo sim nessa terra que o Senhor nos deu, mas com amor voltado a Ele, cumprindo o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qualquer um é próximo, mas os irmãos em Cristo, nós devemos cultivar o amor que Ele nos deu. Os dons, os frutos do Espírito Santo, que eu sempre digo, temos que decorar e procurar praticar. Às vezes falhamos, voltamos lá e vamos praticar de novo o amor, a alegria, a paz, não em coisas do mundo, mas no Senhor Jesus Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Como eu quero que o Senhor trabalhe em mim nesses dois, em todos, mas principalmente amor, alegria, alegria não em coisas, mas no Senhor. E mansidão, domínio próprio. Amados, já estamos a 14 minutos e então vamos terminar por aqui, mas gravando. Se tudo que eu falei se não gravar, pelo menos fala. Eu tenho que cultivar o amor. O vasinho de planta, você tem que revolver a terrinha, você tem que pôr uma aguinha, você tem que pôr no solzinho, é o cuidado.
Então, vamos cuidar do amor que o Senhor nos deu. Que o amor vai esfriar de quase todos. Que nós fiquemos, não em todos, mas que nós fiquemos ali, junto com o Pai, com o amor do Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o grande amor do nosso eterno Pai, que Ele nos abençoe com a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe com o consolo, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa bênção esteja sobre nós todos os dias que o Senhor nos der aqui na terra. Amém? Glórias ao nosso Deus. Meu Deus.